Agora é só esperar secar esse preto para você dar continuidade e não correr o risco de manchar a sua boneca. Eu vou usar o pincel liner e a tinta cerâmica clara para a gente começar a fazer as marcações ao redor dos olhos. Aqui embaixo eu puxo uma linha logo abaixo dos olhos para demarcar. Seja bem-vindo ao canal da Lala, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações, curtir e comentar aqui abaixo. Olá, borboleta, seja bem-vinda à aula 9 do curso de boneca em EVA AB. Bom, a gente aprendeu a montar nossa boneca, agora a gente vai começar com o processo de pintura da cabeça. Para isso eu vou usar um pozinho, mas você pode usar maquiagem humana. E eu vou usar também um pincel de maquiagem justamente para blush. Eba! É só a gente usar esse pincel macio para fazer o rosado. Eu estou usando o pó blush da Sarah Manil, mas você pode usar o do Emerson Nogueira, que é o pó mágico. Você pode usar também, como eu já mencionei, a maquiagem e até mesmo tinta. Se você tiver habilidade com a tinta PVA, você pode fazer o rosado com a tinta PVA, só que você vai ter que usar outro tipo de pincel, tá certo? Bom, aqui eu tô fazendo o rosado, eu gosto de deixar o rosado bem marcado e a câmera ela tem uma certa dificuldade para captar o vermelhinho das bochechas. Então eu tenho que caprichar no rosadinho da bochecha aqui para a câmera conseguir captar. Então eu tô aqui, ó, me esforçando, gente, para rosar aqui, ó, essa região da cabeça, né? E também aqui a testa. Eu gosto de deixar a testinha também rosadinha para ela ficar com aspecto saudável, tá certo? Agora a gente vai começar o processo de pintura do cabelo, né? Eu gosto de colocar algumas nuances. E para isso eu tô usando o pó mágico do Emerson Nogueira, o kit Pequeno Príncipe. Mas como eu já mencionei, você pode substituir os pós pela tinta ou pelo tinta óleo, tinta acrílica, giz pastel seco. Eu sempre gosto de frisar isso. Caso você queira, a gente tem um mini curso sobre técnicas de pintura sobre o EVA, onde eu ensino a trabalhar com cada uma dessas técnicas. Ele era para ser um mini curso, mas ele virou um guia completo. Mas aqui a gente vai trabalhar com o pó. Se você não tiver, pode usar a maquiagem, a sombra que você usa para maquiagem, você pode usar aqui para pintar, tá certo? A gente vai escurecer aqui essa região da raiz da cabeça do cabelo da boneca, principalmente essa região da raiz. E a gente vai ir criando o aspecto, fortalecendo, né, esse aspecto do cabelo. Agora eu vou escurecer um pouquinho outras áreas, ó, aqui das pontas, para formar uma faixa de luz no meio das mechas do cabelo. E aí é só suavemente ir espalhando o pigmento pelo cabelinho da boneca. Aqui na ponta da franjinha, nas pontas do cabelo da franja. Aqui na raiz, sempre a raiz é mais escura. Aqui soltou, né, gente? Então eu tô prendendo novamente. Próximo, onde tem outros cabelos, né? Aí você pode escurecer mais, vai ter sempre uma sombra aí nessa região. Olha como já deu mais vivacidade para a peça. Agora eu vou caprichar aqui na parte de trás, repetindo o processo. Aqui, principalmente perto da raiz. E aqui embaixo também, deixando essa faixa de luz no meio. Olha como ela já está ficando linda. Agora eu também vou caprichar aqui embaixo. E também nas Maria Chiquinhas a gente também tem que pintar, tá, gente? Vou reforçar aonde eu vejo que tá muito fraquinho, né, o pigmento, mas isso é questão de gosto. Se você quiser, você pode deixar mais claro, mais escuro. Se você quiser também, não precisa pintar, só deixar do jeito que você quiser, ok?
Agora vamos para Maria Chiquinhas, dando uns leves sombreamentos aqui nas curvaturas dessas cabeleiras lindas que ela tem. É questão de observação, então você vai observando as áreas que você sente necessidade de escurecer, você vai escurecendo, ok? Olha só, vamos finalizar aqui a lateral e tá praticamente pronto aqui. O certo era ter escurecido mais a raiz lá no topo da cabeça. Eu não fiz isso, mas você que está aqui me vendo, faça, tá bom? Bom, agora vamos para a famosa pintura do olho. Sugiro que você primeiro treine num pedaço de EVA antes de começar a fazer a pintura aqui no olho da nossa bonequinha, tá bom? Vocês vão receber uma segunda folha de moldes com o gabarito dos olhos. Aliás, na folha de molde de vocês já tem o gabarito dos olhos, né? Aqui eu vou posicionar. Eu limpei com algodão ali, gente. Na verdade, eu sequei com algodão uma parte que estava um pouco úmida. Porque eu havia borrado com um pouco de pigmento azul. Então, eu limpei com acetona e agora eu sequei com o próprio algodão. Com esse risco dos olhos, com esse gabarito dos olhos, vocês vão poder posicioná-lo na cabecinha da boneca, centralizando, claro, ali o meio, a região do nariz, né? E aqui a gente vai desenhar a região dos olhos, né? Para onde ela vai estar apontando. Cuidado na hora de desenhar, para não deixar o olho dela arreganhado, né? Muito arregalado. E também com um olho diferente do outro. Então, aqui eu tô fazendo a olho mesmo, mas é só a gente fazer um círculo, ó. Mas ele não é inteiro. Percebam que ele pega... Parte dele tá embaixo da pálpebra de cima, certo? Olha só. Então, tenta fazer 2 círculos, um em cada olho, do mesmo tamanho. Caso você tenha dificuldade, pega, risca num papel e usa ele como um gabarito para você riscar. E aqui a gente faz também a menina dos olhos, a pupila, certo? Também tenta fazer na mesma medida. Aqui a gente tá usando o lápis para poder ter uma base de construção da pintura, tá bom? Ok, feito isso, não se preocupe que o lápis não vai aparecer. A gente vai pegar aqui tinta branca, que a gente vai começar com a tinta branca. Eu vou usar tinta PVA, mas você pode usar a tinta acrílica. E eu vou usar um pincel redondo. Esse aqui é o meu pincel número 6, mas se você quiser pode usar o número 8 também. Ele tem a ponta redonda. E com um pouco da tinta branca, não muito diluída, mas assim, ela tem que estar de forma que a gente consiga pintar, né, toda a região dos olhos. Eu vou pintar toda essa região do olho, incluindo a íris e a pupila. Eu não me preocupo aqui, aliás, não pinta a pupila, só pinta a região da íris e a parte branca dos olhos, tá bom? Corrigindo, não pinte a pupila, pinte somente a íris, que é a parte colorida, e a parte branca dos olhos. Mesmo com a pintura, mesmo com a tinta branca, a gente vai conseguir ver a sombra ali do lápis. Então, é super tranquilo, não precisa se desesperar. Caso você olhando assim rapidamente, talvez não perceba, mas a gente consegue ver, ó. Ele fica meio translúcido ali, pra gente se basear nisso, né, nessas marcações que a gente fez, para conseguir dar continuidade aos olhos, tá bom? Na pintura ali da íris depois. Outra coisa importante é que eu recomendo que você sempre, quando for fazer a pintura dos olhos, já faça os 2 olhos de uma vez. Então, tá fazendo a parte branca, já faz os 2 de uma vez. Quando for na parte colorida, que é a íris, faz os 2 de uma vez, porque dessa forma eles vão ficar com pouca diferença um do outro, tá? Você vai no mesmo ritmo, usa a mesma tonalidade de tinta, você vai praticamente fazer exatamente a mesma coisa que você tá fazendo um, você tenta fazer no outro, certo? Então, aqui eu tô reforçando o branco. E agora a gente vai começar a preparar
eu vou fazer uma segunda demão de branco. Ele deu uma leve secada, né? Ali, então eu tô fazendo uma segunda demão pra não ficar muito transparente, translúcido. Porque pode acontecer, como eu tô trabalhando com a tinta PVA, ela fica um pouco mais translúcida. Ali eu tô corrigindo, que borrou um pouco pra fora da linha do olho. E agora sim a gente começa com a pintura da parte colorida dos olhos, tá bom? Você vai poder usar as cores que você desejar. Nesse caso aqui, eu estou usando o azul ultramar. Opa, não é o azul ultramar, gente. Deixa eu corrigir aqui pra vocês. É o azul mar, não é o ultramar. O ultramar é mais escuro, tá? Então eu tô usando o azul mar, porque eu não tinha um azul muito claro. Peguei um pouco da tinta branca, misturei com ele e fiz um azul claro. Então ficou tipo um azul celeste, que é exatamente o que a gente precisa, tá bom? E vou usar o magenta, que é uma cor incrível que a gente consegue transformar e fazer muitas nuances com essa cor, com essa tonalidade. Então a gente vai fazer um olho misto com essas duas cores e vai ficar muito fofo, muito delicado. Eu gosto de misturar essas duas tonalidades. Então primeiro eu começo com o azul, eu vou aqui bem próximo à pupila, que é a parte preta dos olhos, né? A bolinha preta dos olhos. E percebam que o que eu faço em um olho, eu faço no outro. Igualmente. Por quê? Para os passos serem iguais e os resultados também serem iguais, certo? Agora eu pego o magenta, eu limpei o pincel e agora eu venho com o magenta. E nessa borda, quando ele se encontra com o azul, eles se misturam sim. Mas aqui nessa região, onde tem que ficar o magenta, eu puxo mais para o magenta. Então ele vai se misturando, ó. As cores vão se encontrando, vão se misturando e vai dando uma tonalidade muito linda, muito mágica, muito incrível. Eu gosto dessas misturas de cores, né? Não sei você, se você quiser fazer de uma cor só, pode fazer também. Como o meu pincel ainda tá úmido, com ele limpo, eu limpo o meu pincel e com ele úmido eu consigo ir acrescentando um pouco mais de magenta. E aí vai ficando mais arroxeado essa região. Então é só você reforçar, respeitando a linha que a gente fez, né? De marcação. Volto pro azul aqui, ó, nas laterais para reforçar o azul também. E olha como ele já vai formando um degradê muito lindo com essa mistura de cores. Aqui você tem que tomar bastante cuidado para ele não sair da linha, né, e não ficar torto. Por isso que eu recomendo que você treine bastante um pedaço de EVA, no retalho de EVA, antes de aplicar diretamente na boneca, tá bom? E tudo que eu faço em um olho, eu tento repetir no outro olho ao mesmo tempo. Termino de fazer ali no olho, volto pro outro e vou fazendo os dois ao mesmo tempo, para não correr o risco de ficar um diferente do outro. Eu fico repetindo as informações para que você memorize, tá bom? Aqui eu tô usando um pouco do branco para trazer um pouco de luminosidade aqui nessa região próxima à pupila. Vou repetir o processo no outro olho para que eles fiquem iguais. Peço desculpas porque nessa hora minha mão acabou tampando um pouco a pintura. Mas aqui a gente consegue visualizar bem como que está ficando. Bom, agora eu vou limpar o meu pincel porque a gente vai começar a fazer a pupila e para isso a gente precisa da tinta preta. Muito cuidado na hora de manusear a tinta preta porque a tinta preta ela realmente mancha a peça e nem o acetona resolve de remover, tá bom? Então, muito cuidado na hora de manusear a tinta preta, por isso que eu falo que é importante que você faça um treinamento antes de
fazer efetivamente na boneca a pintura dos olhos. Bom, vou usar aqui a tinta preta novamente, tinta PVA, com o mesmo pincel limpo, né? Agora eu vou seguir aqui a marcação da pupila com bastante atenção e bastante cuidado, porque se você exagerar, você pode acabar abrindo demais essa pupila, ficando ocupando um espaço maior do que você já havia desenhado para ela. Então, a gente tem que ir aos poucos pintando com bastante atenção, com bastante cuidado. No começo a gente vai ter muita dificuldade mesmo, principalmente quem não tem habilidade com pintura, mas depois você vai pegando o jeito. Eu vou me preocupando aqui com as bordas, porque as bordas precisam estar retas, né, alinhadas. E toda vez que a gente se preocupa com as bordas, a gente acaba aumentando um pouco essa pupila. Fiz uma, agora eu tô me preocupando com a do outro lado. Sempre com bastante atenção. E agora eu fico prestando atenção se as duas estão no mesmo tamanho, se estão retinhas as bordinhas, se precisa de algum retoque. Sempre que você fizer um passo na sua boneca, você tem que prestar atenção nesses detalhes, tá bom? Bom, aqui, gente, agora é só esperar secar esse preto para você dar continuidade e não correr o risco de manchar a sua boneca. Eu vou usar o pincel liner e a tinta cerâmica clara pra gente começar a fazer as marcações ao redor dos olhos. Aqui embaixo eu puxo uma linha logo abaixo dos olhos para demarcar ali essa parte de baixo dos olhos e dar um pouco mais de profundidade. Agora eu vou fazer o mesmo processo em volta dos olhos. E para trazer mais profundidade, a gente vai usar o pincel chanfrado, esse pincel mais fino que eu estou usando. A numeração desse pincel, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês, é a número 8, tá? Então ele tem 8 milímetros de largura ali nas cerdas. E eu vou usar o pincel úmido, sem muita tinta, tá? Para forçar ali a profundidade dos olhos, olha. Ao redor, dessa forma fica muito lindo o detalhe, as marcações que a gente faz no olho. É como se ele realmente fosse um adesivo, né? Suavemente eu vou colocando. Com a água eu vou limpando, caso ele fique muito marcado ou muito profundo. E a gente faz isso por toda a volta do olhinho. Prontinho. Olha como ele já ficou diferente, como ele teve profundidade agora. Agora eu vou fortalecer algumas marcações aqui para continuar mantendo essa impressão tridimensional do olhinho. Eu fiz essas linhas usando o pincel liner. E com o pincel marrom, com pincel liner e com a tinta marrom escuro, a gente vai continuar o processo de marcação. Se você quiser fazer os cílios dessa forma, só com marrom escuro, tá tudo bem, tá bom? Eu vou começar com marrom escuro, mas depois eu vou partir pro preto. Aqui embaixo, eu faço a linha do olho, de abertura do olho. Treina num pedacinho de EVA, como eu já falei. O risco, o traçado, para você se sentir mais segura na hora de fazer. E agora eu vou fazer aqui, ó, na parte de cima, na pálpebra.
Eu estou fazendo com marrom escuro, você pode fazer todos os cílios e deixar só no marrom escuro, porque caso você erre, você pode apagar com mais facilidade. Mas eu vou fazer primeiro no marrom escuro e depois eu pego a tinta preta. Aqui eu já vou puxando os cílios. Quanto mais gasto tiver o seu pincel, mais fininho ficam os cílios. Agora o outro lado. Aqui a franja vai atrapalhar um pouquinho, então eu vou meio que soltar ela pra não me atrapalhar tanto. O ideal é sempre de fora pra dentro. Aliás, de dentro pra fora, não de fora pra dentro, tá bom? Aqui embaixo também faço alguns cíliozinhos. E sempre o que eu faço em um olho, eu vou lá e faço no outro também. Com a tinta branca PVA e com o pincel liner limpo, depois que você usou o marrom, você vai lá, lava ele e limpa. E a gente vai usar o mesmo pincel, a técnica que a gente usou para fazer os cílios e a mesma técnica que a gente usou para fazer os riscos, né? A gente coloca água na tinta, deixa ela bem hidratada, puxa o pincel para fora com ele carregado. E agora a gente vai fazer feixes de luz aqui dentro na pupila. Lembrando que ela já está seca, o que vai facilitar o nosso processo de pintura. Aqui do lado de fora também, nessa região fora da pupila, eu também reforço com feixe de luz branca, que vai trazer um degradê e mais vivacidade para os olhinhos. Agora sim eu vou voltar para a tinta preta e vou consertar aqui a pupila, as regiões onde o branco pode ter apagado ou que observar que está faltando nos olhos da boneca. Agora eu vou voltar a pegar o pincel redondo, porque eu enxerguei aqui que não está muito certinha essa pupila e eu vou consertar com ele. Então eu venho aqui, ó, nas laterais para deixar retinho, com a tinta preta, eu venho consertando a pupila dos olhos da boneca. Tanto de um lado, como também do outro, para que elas fiquem o mais parecidas possíveis, né? Cada olho mais parecido possível com o outro. Agora, novamente, vamos usar o pincel liner, hidratar ele, colocar ele na tinta preta, hidratar essa tinta preta aqui, porque o que nós vamos fazer? Lembram que eu falei que faríamos os cílios pretos, né, por cima do marrom? Pois é, esse é o momento agora. Eu vou puxar aqui primeiro por baixo e puxar alguns cílios. Agora eu vou fazer por cima, na abertura dos olhos. E a mesma coisa, vou puxar os cílios pretos por cima do marrom, que vai dar um efeito muito lindo também. Removendo o pelinho que estava grudado na cerda do meu pincel. Pronto, agora o outro olho. Eu viro de ponta cabeça porque, vocês sabem, já expliquei. Pra mim é mais fácil trabalhar assim, virando de ponta cabeça, do que trabalhando com a cabeça certa pra fazer o outro lado. E mais uma vez eu venho aqui e reforço os cílios deste olho também.
Agora nós vamos prosseguir fazendo pontinhos de luz. Eu vou fazer um ponto de luz em cima, aqui, nessa região grande. E agora um pequenininho embaixo. Você pode usar o pinta-bolinhas ou a parte do seu pincel, do cabo do pincel, a ponta do cabo. Olha como já está lindo esse olho. Agora vamos para mais detalhes neste rostinho tão meigo. Para fazer a sobrancelha, se você não tem habilidade, eu recomendo que você treine novamente. Eu repito isso várias vezes, porque é importante que vocês façam esse treinamento, tá bom? Passa primeiro, risca com lápis primeiro, tanto a espessura como a curvatura da sobrancelha. Ali, como tem a franja, eu não posso fazer a sobrancelha inteira. Percebam que eu estou usando o pincel liner e eu vou fazendo esse movimento com o pincel para simular os fios da sobrancelha. Faz primeiro com o lápis bem fraquinho, para que você consiga fazer certo, né, como você desejar. Tentar manter a mesma altura de sobrancelha, etc. Lembrando que é bom e muito importante que você faça um treinamento bastante vezes, assim, repetir muitas vezes num pedaço de EVA. As sardas dela eu estou fazendo com a ponta de um palito de bambu, né, de churrasco, e tinta branca PVA. E aproveitei e fiz um coraçãozinho com o próprio palito aqui no cantinho, porque eu gosto dessa marca do coraçãozinho, para deixar registrado aqui, como se fosse uma marquinha. Olha que fofura, que meiga. Com o mesmo palito e com a cerâmica clara, agora eu tô fazendo sardas com a própria tinta cerâmica clara. E eu faço em outras áreas também, né? Não somente embaixo dos olhos. Como vocês podem ver, próxima ali na parte de cima do olho também. Com o pincel chanfrado. Agora, técnica de sombreamento, né? Hidratou o pincel, carregou a ponta maior. Faz o movimento de vai e vem ali no godê para formar o degradê. Agora, eu vou vir aqui ao redor da cabeça e fazer o sombreamento. Tudo bem que quase não vai aparecer, mas eu sempre gosto de fazer esse sombreamento aqui ao redor, que é o encontro do cabelo com a cabeça da boneca, né? Aqui eu vou puxar uma linha da pálpebra com o pincel liner e a tinta cerâmica clara. É uma linha seguindo ali o desenho do olho. E voilá, está pronto a pintura do rosto da nossa Abby. Bora para a pintura do corpo, né, do vestido.